Olá, minha gente linda e amada. Eu estava com muita saudade de vir aqui gravar vídeo para vocês, porque eu queria falar justamente sobre o ponto que não está me deixando gravar vídeos, que é o fato de eu estar vivendo uma rotina que não está coerente com o que eu acredito. Toda vez que a gente quer mudar o nosso caminho, a gente tem que pensar que um novo caminho precisa ser construído. No entanto, quando a gente está trilhando um caminho já, vivendo ele, que já está engrenado, nós alimentamos esse caminho constantemente, ele é retroalimentado pelo nosso próprio caminhar. Então a gente está caminhando nessa rotina exaustiva, nesse trabalho que muitas vezes te faz com que você traia a sua alma diariamente e você está, sem querer, retroalimentando esse caminho. E tem uma voz lá baixinho que está te dizendo: não está me fazendo bem, sua alma não está muito feliz com isso. Talvez você vai se arrepender quando você estiver bem velhinho. Talvez você teria mais ao que oferecer para o mundo. Talvez a sua alma tenha uma missão que não está sendo cumprida porque você está ocupando seu espaço com isso aí. Eu sei que isso aí que você está fazendo tem uma essência que está em afinidade com a sua alma, tem algo que te chamou até aí. Mas esse caminho que você escolheu tem uma engrenagem que já existe antes de você começar a trilhar ele, antes de você nascer. Um sistema muito agressivo e maçante e exaustivo. E esse sistema agressivo, maçante e exaustivo, você, quando vê, você estava lá. Porque o que você queria era aquilo que fazia a sua alma ser preenchida, mas de repente você está ali. Aí você está acordando, você está cumprindo horário, aí você espera chegar sexta-feira, aí você espera chegar sábado, espera chegar domingo. Mas sabe, gente, dia de semana, tudo isso é uma criação. Isso não existe. A vida, ela acontece aqui e agora, hora após hora, dia após dia. Então, peraí, eu tô vendendo os meus dias para um sistema? Eu tô vendendo a coisa mais valiosa que eu tenho para um sistema? Eu estou fazendo microtraições diárias para um sistema? Para ter a chamada estabilidade, para ter o chamado reconhecimento, para ter o chamado recurso financeiro? É claro, a gente nasceu já num sistema. Esse sistema é já agressivo e ele vai sim te pedir dinheiro. Dificilmente a gente vai conseguir viver uma vida zerada de dinheiro, mas o que a gente precisa é muito menos do que nos fizeram acreditar. O que a gente precisa financeiramente, até dizendo, é muito menos do que a gente gasta. E isso não é porque você é consumista, gastão, nada disso. É porque como você está vivendo várias horas da sua vida, uma porcentagem maior que 50%, muito maior, da sua vida fazendo algo que não é necessariamente a sua missão de alma, o que você veio para o mundo para fazer, você precisa compensar isso. Então, o pouco tempo livre que você tem, você está compensando esse período que você vendeu o seu tempo de uma maneira que não é saudável. Não é a venda do tempo porque eu estou cumprindo uma missão da minha alma e eu estou aqui fazendo algo que ressoa com o meu coração, com a minha mente por completo, e eu estou vendendo no sentido de vivemos nesse mundo e, portanto, essa é uma maneira de troca, né? É uma via de mão dupla. E aí você me ajuda a me ancorar nesse sistema, a pagar as minhas contas e a usufruir desse sistema 3D, enquanto eu te ajudo com o que eu tenho transbordando no meu coração aqui, que pode ser uma arte, que pode ser uma terapia, que pode ser uma aula, que pode ser infinitas coisas, tudo depende de você. Mas, como nós estamos nesse sistema, vivendo essa vida que não está em afinidade com o que a gente acredita, e que aquela essência que te levou naquele lugar já está desgastada devido a um sistema que te demanda uma rigidez que não necessariamente é o que você faria se você fosse e estivesse se sentindo livre, que é o que você é.
E aí você no seu tempo livre vai fazer o quê? Você vai querer gastar mais, você vai ter mais comportamentos tóxicos e você vai tentar preencher a sua vida com algo que compense essa balança. Eu precisei ter tanta atenção aqui, agora eu quero me distrair. E aí, quando a gente não vive esses extremos, quando a gente se permite viver uma vida mais alinhada, eu já vou dizer como fazer isso. A gente não precisa dessa compensação. Naturalmente o meu gasto de dinheiro vai ser menor, naturalmente a minha demanda vai ser menor, naturalmente a minha presença vai ser maior. E aí, como eu faço isso? Como eu consigo fazer isso? Esse é um trabalho que a gente vai fazer em conjunto, porque eu tô nesse processo, tá? Muitas vezes, o que a gente precisaria é de pausa, é de tempo. Não é umas férias de 15 dias, um mês. É pausa mesmo, 6 meses no mínimo. E não é pausa para não fazer nada, é uma pausa para te dar esse espaço de criação. Toda criação, todo novo caminho, ele vai vir de um espaço que é vazio. Não tem condições você criar algo em cima de algo que está criado. Não é adicionar mais coisa, é primeiro de tudo abrir espaço. Só que muita gente não tem condições de fazer isso, de parar 6 meses, um ano para abrir esse espaço e fazer essa transição da maneira como gostaria de fazer. A primeira recomendação é buscar. Se você está num sistema maçante, com certeza você está recebendo algo em troca, financeiramente falando. É você se sacrificar momentaneamente para conseguir se dar o fundamento para esse um ano, 6 meses de vida. Lembrando que não precisa se dar o mesmo salário que você tem. Pode ser uma coisa bem abaixo. Porque uma vez que você não está tendo que entregar a sua energia e blá blá blá, e todo aquele ciclo que eu acabei de falar, os seus pode ter certeza que diminui, se você tiver uma vida mais tranquila. Porém, ainda assim, não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. Tem gente, que não é o meu caso aqui, talvez não seja o seu caso também, mas tem gente que teve isso. Tem gente que teve família de forma emocionalmente estruturada. Muitas vezes os problemas não são financeiros, é estrutura emocional. Muita gente vive ou teve pai e mãe emocionalmente instável, que você nunca sabia qual era a reação, então assim, um ambiente caótico que não te permitia prever, e por isso hoje há muito mais medo do risco, há muito mais medo do não previsto, ou muitas vezes, né, ausência, são muitas questões para além do vida financeira. Dinheiro não é tudo, gente. Tem gente que pensa só porque teve recurso, então tá tudo bem. Não é, né? E muitas vezes essas coisas, na maioria das vezes eu acho, vem junto, né? Tanto uma limitação de recursos, tipo, não, né? Vai aí porque aqui não vai ter condições, não. Como o caos emocional. Então, para quem voltar não é uma opção, nunca teve essa pausa de poder falar assim, vou parar. Muitas vezes a opção tá ali, mas você não quer vivenciar este tipo de caos. Então, para você, isso não é uma opção. Não sendo uma opção, você sempre teve que correr. Então, assim, por inúmeros fatores, algumas pessoas têm a condição de ter essa pausa muito jovem e de muito jovem escolher, ou às vezes começar uma coisa, parar, pausar de novo e depois seguir. E muita gente nunca teve. Então, para quem nunca teve essa condição de uma forma genuína, assim, natural e orgânica, que já vem, sei lá, de família, de estrutura, a gente não tem que culpar ninguém, porque todo mundo só dá o que tem dentro. Se ela não tem dentro dela uma estabilidade, ela não tem como dar. E não é nosso papel ficar cobrando uma pessoa, tá com um copo vazio, você vai ficar cobrando água da pessoa, tô com sede, a pessoa não tá com um copo vazio, ela não tem água nem pra ela, como ela vai te dar água, né? Então o ponto aqui não é ficar de picuinha, assim, que minha família, eu sou uma vítima, que não sei o que. Não é isso. O ponto é só reconhecer o teu lugar. Então, assim, se não há esse espaço, se não houve esse espaço até agora, cabe a você, nesse momento, se preparar para ter esse espaço na sua vida, para ter esse momento de vazio. Para agora eu pensar e eu construir esse caminho que é coerente com a vida que eu acredito. Porque eu me nego
a viver uma rotina que é 80% ruim. Não. Por mais que a essência, mas no fundo, eu não quero nada no fundo. No fundo, eu tenho certeza do que eu sei, do que eu acredito, do que me move. No fundo, eu tenho essa certeza. Minha alma inteira tem essa certeza. Mas a rotina, que é quando a vida acontece no dia após dia. A vida acontece na segunda, a vida acontece na terça. Para a vida, não tem diferença se é segunda a sexta ou se é sábado e domingo, se é feriado ou não é. A vida está acontecendo. E quando você estiver perto do seu falecimento, perto de dar adeus a esta vida, essa noção vai estar muito mais clara. Mas talvez seja tarde demais. Então eu não quero esperar ser tarde demais para eu olhar para trás e ver que eu vivi uma vida inteira onde uma rotina que não era coerente, uma rotina que é insustentável para uma pessoa que quer viver emocionalmente e fisicamente saudável. Outro ponto que eu vejo como uma opção, enquanto isso não acontece, é começar a abrir espaço nos seus poucos espaços livres. Fique atento, atenta a esses pontos de compensação. Depois de um dia estressante, você percebe que você compensa mais preenchendo o seu vazio com coisas não tão legais assim, que não tô nem falando de nada, nossa, absurdo, mas tô falando de ficar no celular sem ver nada que te acrescente e ao mesmo tempo não descansando. É disso que eu tô falando. Então, primeiro comece a reparar o quanto você compensa o seu estresse. E depois que você fizer esse diagnóstico e tiver consciência desses pontos, comece a abrir espaço com presença. Comece a olhar uma coisa que você está fazendo e estar ali inteira. Comece a lavar uma louça presente. Comece a passar uma maquiagem presente, que seja enquanto você está indo para fazer o seu trabalho. Comece vestindo uma roupa estando presente, mas comece também com pausas real de meditação, sabe? Pausar, não precisa de nenhuma técnica rebuscada não, é só pausar, abre a sua janela e contempla o céu, olhe para o azul do céu e olhe para as nuvens do céu se for dia e tenta apreciar o quanto essas nuvens se parecem com esses seus pensamentos que tanto vêm e vão. E busca se lembrar que você é essa parte azul por trás das nuvens que está ali sempre constante. É essa parte azul do céu que a gente precisa atingir, entrar em contato, reconhecer, porque ela está sempre aqui. Mas a gente fica nas nuvens, a gente fica aqui nos pensamentos, a gente fica aqui. Vocês entendem? A gente se confunde, aí a gente não vê o céu azul amplo de possibilidades, amplo de destinos para você. Eu sinto que nesse momento eu preciso entrar em contato com o que a minha alma busca. Eu sinto que falta algo. Eu sinto que eu estou terminando os meus dias e com aquele pesar de que eu queria... Parece que a minha energia vital foi gasta, mas eu estou um pouco ressentida de não ter energia vital para as coisas que realmente me fazem sentido. Eu estou um pouco sentida de ter que entrar nesse sistema e cumprir tantas etapas burocráticas e regras que não fazem sentido algum para continuar me mantendo inclusa. E eu estou no momento onde eu tenho que escolher dar mais um passo para já prever esse final e continuar, ou talvez pela primeira vez na minha vida não dar um passo, pensando por medo do fim e do vazio que possa estar aqui na minha frente assim que eu terminar essa etapa que eu estou fazendo agora. Eu vou dividindo com vocês qual foi esse próximo passo que eu escolhi, se eu conseguir sustentar essa coragem de não me precaver. E se você não está satisfeito com a sua rotina, com o seu dia a dia, com a sua vida acontecendo, talvez a gente tenha muito que trocar juntos. Então continue aqui no canal, se você não é inscrito, se inscreva. Para eu saber que você gosta dessa linha de vídeos, deixe o seu like aqui também, que vai ser muito benéfico para que a gente continue compartilhando. Eu deixo aqui. Um grande beijo a você
e até mais!